Os livros banidos da Bíblia. O livro de Iaçar. E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Nimrod, o rei dos caldeus. E Nimrod foi um poderoso caçador diante da face do Eterno. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Shinar. Gênesis capítulo 10, versículos 8 a 10. Cuxi, o filho de Cam, filho de Noé, tomou uma esposa já em sua idade avançada. E ela deu à luz a um filho, a quem chamaram Nimrod, dizendo: neste tempo, os filhos dos homens começaram a se rebelar, e a transgredir os mandamentos do Eterno Criador. E o menino cresceu, e o seu pai o amava muito, porque ele era o filho de sua velhice. E as vestimentas de pele, as quais o Todo-Poderoso fez para Adão e sua esposa quando eles saíram do jardim, foram dadas a Cuxi, porque depois da morte de Adão e sua esposa, as vestimentas foram dadas a Enoque, o filho de Jared. E quando Enoque foi elevado aos céus, ele as deu para Matusalém, seu filho. E na morte de Matusalém, Noé as tomou, e as levou para dentro da arca, onde permaneceram até que Noé e seus filhos saíram da arca. Ao sair da arca, Cã roubou as vestimentas de Noé seu pai, e ele as levou e as escondeu de seus irmãos. E quando Cã teve seu primogênito Cuxi, ele lhe deu as vestimentas em segredo, e então, elas permaneceram com Cuxi por muitos dias. Cuxi também as escondeu as vestes de pele dos seus filhos e dos seus irmãos. E quando Cuxi teve a Nimrod, ele lhe deu as vestimentas, porque ele o amava muito. Nimrod cresceu, e quando tinha 20 anos de idade, ele colocou a vestimenta de Adão. Quando Nimrod colocou a vestimenta, o Eterno lhe deu poder e força. E ele se tornou um caçador poderoso na terra. Ele era um caçador poderoso no campo. Ele caçava os animais, construía altares, e oferecia sobre eles os animais diante do Criador. E Nimrod se fortalecia, e assim se destacou dentre os seus irmãos. Ele lutou as batalhas de seus irmãos, contra todos seus inimigos ao redor. E o Criador entregou todos os inimigos de seus irmãos em suas mãos, e o Todo-Poderoso lhe prosperou, de tempo em suas batalhas. E ele reinou sobre a terra. Portanto, naqueles dias, quando um homem guiava alguém que ele havia treinado para a batalha, era comum dizer, como o Todo-Poderoso fez a Nimrod, que faça a você. Que o Todo-Poderoso nos fortaleça, e nos liberte neste dia. E quando Nimrod tinha 40 anos de idade, houve guerra entre os seus irmãos e os filhos de Jafé, que estavam sob o poder de seus inimigos. E Nimrod reinava sobre os filhos de Cuxi naquela época. E ele foi à frente da batalha, liderando 460 famílias para a guerra. E também convocou cerca de 80 homens, dentre os seus amigos e conhecidos, que foram nomeados oficiais de seu exército, e saíram com ele na batalha. E quando ele estava no caminho, Nimrod fortaleceu os corações das pessoas que foram com ele. E Nimrod disse a eles: não temam, não fiquem assustados, porque todos nossos inimigos serão entregues em nossas mãos, e vocês poderão fazer com eles o que lhes agradar. E num total de 500 homens saíram para a batalha, e eles lutaram contra seus inimigos, e os destruíram e os subjugaram. E Nimrod colocou os oficiais inimigos em seus respectivos lugares. Ele tomou alguns de seus filhos como reféns, todos eles tornaram-se escravos de Nimrod e de seus irmãos. E então, Nimrod e toda a gente que estava com ele, voltaram para casa. E quando Nimrod havia retornado da batalha, depois de haver conquistado os seus inimigos, todos seus irmãos juntamente com aqueles que o conheciam de antes, se reuniram para fazê-lo rei sobre eles, e puseram uma coroa real sobre sua cabeça. Ele instituiu príncipes, juízes e regedores sobre seus súditos e povo, como é de costume entre os reis.
E ele nomeou Terá, o filho de Naor, príncipe de seu exército. E ele o dignificou, e o elevou acima de todos os seus príncipes e oficiais. E enquanto ele estava reinando de acordo aos desejos de seu coração, depois de ter conquistado a todos seus inimigos ao redor, ele se aconselhou com conselheiros a edificar uma cidade para seu palácio, e assim eles fizeram. Eles encontraram um grande vale oposto para o leste, e edificaram ali uma grande e extensa cidade, e Nimrod chamou a cidade de Shinar, dizendo: o Criador estremeceu nossos inimigos, e os destruiu. E Nimrod viveu em Shinar, onde reinou em segurança. Ele lutou e subjugou os seus inimigos, e ele prosperou em todas suas batalhas, e seu reino se fez muito grandioso. E todas as nações e línguas ouviram de sua fama. Ali, todos se reuniram diante de Nimrod, e eles se inclinaram em terra, e lhe trouxeram ofertas. Assim, Nimrod se tornou senhor e rei de todos que viviam na cidade de Sinar. E Nimrod reinou na terra sobre todos os filhos de Noé, e todos eles estavam sob seu poder e comando. E toda a terra estava unida por uma só língua. Mas Nimrod não andou nos caminhos do Criador, e ele se tornou mais perverso que todos os homens antes dele, desde o dia da grande inundação, até seus dias. E ele fez imagem de deuses de madeira, e de pedra, e se inclinou a elas em adoração. Nimrod se rebelou contra o Todo-Poderoso, e ensinou a seus súditos e aos habitantes da terra os seus caminhos perversos. Tamuz, o filho de Nimrod, era ainda mais perverso que seu pai. E todos os que ouviam falar dos atos de Tamuz, o filho de Nimrod, diziam referente a ele: do perverso sai perversidade. Portanto, se criou um provérbio em toda a terra dizendo: do perverso sai perversidade. E Terá, o filho de Naor, príncipe do exército de Nimrod, era nesses dias grandioso à vista de seus súditos, e o rei e os príncipes o admiravam muito, e eles o exaltaram. E Terá tomou Antelo, a filha de Cornebe, como esposa. E ela ficou grávida e deu à luz a um filho. E ele o chamou de Abrão, porque naqueles dias, o rei havia-lhe nomeado, e havia-lhe exaltado, sobre todos os seus príncipes e oficiais. Terá tinha 70 anos de idade quando gerou Abrão. E Nimrod reinava com segurança, e toda a terra estava sob seu controle, e toda a terra era uma só língua e palavras de união. E todos os príncipes de Nimrod, e seus grandes homens tomaram conselho juntos. Puti, Mitzraim, Cuxi e Quenã, com suas famílias, se dirigiram uns aos outros dizendo: venham, vamos edificar para nós uma grande cidade, e nela faremos uma torre forte, que seu topo alcance o céu. Assim traremos fama para nós, e reinaremos sobre a terra, e o mal de nossos inimigos cessará em nós, e governaremos poderosamente sobre eles, e não seremos espalhados sobre a terra por causa de nossas batalhas. E todos eles compareceram diante do rei e proferiram essas palavras. E o rei esteve de acordo com eles neste assunto, e eles assim fizeram. E as famílias se reuniram, num total de 600.000 homens. E eles saíram em busca de um pedaço extenso de terra para edificar a cidade e a torre. E procuraram em toda a terra, e encontraram um vale ao leste da terra de Shinar, a 2 dias de caminhada. Ali eles habitaram, e começaram a fazer tijolos e acender fogo para edificar a cidade e a torre. Porém, a construção da torre foi para eles uma transgressão e um pecado, pois eles imaginavam que poderiam subir aos céus e fazer guerra contra Deus. E todas as famílias se dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo disse: subiremos ao céu e lutaremos contra o Deus de Noé. O segundo disse: subiremos ao céu, colocaremos nossos próprios deuses ali, e os serviremos. E o terceiro grupo disse: subiremos ao céu, e derrubaremos seus habitantes com arcos e flechas. Mas o Todo-Poderoso conhecia as suas obras, e todos os seus pensamentos malignos. E ele viu a cidade e a torre, a qual eles estavam construindo. E eles construíram uma grande cidade, e uma torre muito forte e alta, que aqueles que subiam levando argamassa e tijolos aos edificadores,
passavam um ano inteiro até chegar ao topo. E assim era feito todos os dias. Todos os dias uns subiam, e outros desciam. E quando um tijolo caía de suas mãos e se quebrava, todos choravam por causa do tijolo. Mas quando um homem caía e morria, ninguém olhava para ele. E o Criador conhecia seus pensamentos. E chegou a acontecer, que quando eles estavam trabalhando, atiravam flechas para o céu, e todas as flechas caíam sobre eles cheias de sangue. E quando eles as viram, disseram um para outro: certamente, matamos todos aqueles que estão no céu. Porque isto vinha da parte do Criador, para fazê-los errar, para destruí-los da face da terra. E eles trabalhavam na torre e na cidade diariamente, até que muitos dias e anos se passaram. E o Todo-Poderoso ordenou aos 70 anjos que permanecessem diante dele, e também aqueles que estavam ao seu redor, dizendo: venham, vamos descer e confundir suas línguas, que um homem não entenda o que o seu vizinho falar. E assim eles fizeram. Daquele dia em diante, cada homem esqueceu a língua de seu próximo, e não podiam entender o que o outro falava. E quando um edificador recebia das mãos de outro homem cal ou pedra, que ele não havia solicitado, ele os atirava para baixo, em cima de seu vizinho, e ele morria. Assim ocorreu por muitos anos, e eles mataram muitos desta forma. E o Criador golpeou as 3 divisões que estavam ali. Ele os castigou de acordo às suas obras e os seus projetos. Aqueles que disseram: nós subiremos ao céu e serviremos a nossos deuses, se transformaram em macacos e elefantes. Aqueles que disseram: nós assaltaremos os céus com nossas flechas, o Criador os matou pela mão de outro homem. E a terceira divisão, daqueles que disseram: nós subiremos ao céu e faremos guerra contra o Deus de Noé, o Criador os dispersou pela terra. E os homens que restaram entre eles, abandonaram a edificação quando viram e entenderam o mal que sobreveio àquele lugar. E assim, eles também foram dispersos pela face da terra. Depois disso, eles pararam de construir a cidade e a torre, e chamaram aquele lugar de Babel, porque ali, o Criador confundiu a linguagem de toda a terra. E eis que estava ao leste da terra de Shinar. E quanto à torre que os filhos dos homens edificaram, a terra abriu sua boca e tragou 1/3 parte dela. E fogo também desceu do céu, e queimou outro terço. E o outro terço permanece até este dia. Sua circunferência é de uma caminhada de 3 dias. E muitos dos filhos dos homens morreram nessa torre, um povo sem número.